Mais um conto aí do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje eu vou contar o conto do Patinho Feio. Eu acho que muitas pessoas já conhecem, mas vamos lá de novo conhecer e ouvir esse conto. Era uma vez aí uma mãe pata que estava lá à beira do lago chocando seus ovinhos. Aí eles chocaram, saíram vários patinhos, mas ainda ficou um ovo lá, um ovo maior, um pouco diferente dos dos outros ovos, para ainda ser chocado. Então ela pensou, eu acho que não faz mal ficar mais um tempo aqui chocando. E outras mães patas já tinham passado por ali e falado, nossa, que ovo que é esse? Que ovo estranho, você vai mesmo ficar chocando ele? E ela pensou, vou mais um pouquinho, acho que não tem problema. E aí ela chocou até que nasceu um patinho todo estranho, maior que os outros, cheio de veias pela pele. As patas eram de cor roxa, o pico diferente, da cor diferente dos outros patinhos. E a mãe pata olhou assim, achou estranho, as outras mães patas olharam, acharam estranho aquilo. Mas a mãe pata pensou, veio do meu ninho, é meu filho. Ele entrou na água como os outros patinhos, continuou seguindo, tendo um comportamento muito parecido com o dos outros patinhos. Falou, tudo bem. É meu filhote também, é um patinho só um pouco diferente. Só que aí o tempo foi passando e ele foi crescendo, maior que os outros, um tanto desengonçado e continuava diferente, estranho, feio. E a mãe pata começou a olhar para ele daí já com outros olhos, porque a própria comunidade ali de patos não aceitava ele. Estavam sempre caçoando, debochando dele, fazendo um bullying mesmo com o patinho. E aí até a mãe pata, daí com tanta pressão também da comunidade, ela começou ela mesma a rejeitar também o patinho feio. E ele, se sentindo rejeitado ainda mais também pela mãe, fugiu de lá. Nessa fuga, ele acabou encontrando um pântano. Nesse pântano tinham 2 gansos. E ele foi lá conversar com os gansos, ver o que era, né? Tentar se enturmar. E os gansos falaram, vamos ali paquerar umas outras gansas, fazer uma arruação. Eram gansos arruaceiros. E aí, de repente, ele ouviu barulhos, estrondos muito grandes, e eram tiros. Caçadores estavam ali. E de repente o pântano ali, na água do pântano tinha sangue, toda uma confusão. E o patinho se escondeu por baixo da água e esperou a confusão acabar para ele sair de lá, saiu correndo também, fugindo. E aí o patinho feio encontrou uma casa de uma velha, onde tinha um gato todo esquisito, mas ele era útil porque ele caçava ratos, ele comia os ratos da casa. E tinha uma galinha vesga. E ela era útil porque ela botava ovos. E o patinho feio então decidiu ficar ali, porque a velha também, já não enxergando muito direito, acreditou que talvez fosse uma pata, uma coisa assim, que pudesse daí botar ovos também e ser útil para ela. Mas ali o pessoal só criticava ele, só reclamava, apontava os defeitos, o comportamento estranho, que para eles era estranho, do patinho feio. Então o patinho feio fugiu dali também. E ele encontrou um laguinho na onde ele ficou, mas o inverno já estava vindo, já estava chegando, e o laguinho começou a congelar e cada vez mais ele precisava se esforçar para continuar deixando ali um espacinho no lago sem o gelo e ele continuar poder ali ficar no lago, tentando sobreviver de alguma forma. Mas um dia ele acordou e o lago estava congelado e ele estava congelado ali no lago. Então um lavrador passou e se sensibilizou, tirou ele ali do lago e levou para casa dele. E na casa dele as crianças começaram a achar ele esquisito
E ele todo desengonçado, grande, começaram a perseguir ele, cutucar ele ali. E ele acabou esbarrando ali no leite, depois na farinha e fazendo uma bagunça. E a mulher do lavrador veio com uma vassoura e veio atacando ele e expulsou ele dali também. E o patinho feio foi assim durante todo o inverno, indo de casa em casa, de lago em lago, fazendo de tudo para sobreviver nesse inverno, no frio do inverno. Até que um dia o gelo derreteu, a neve derreteu e o calor começou a voltar. E ele viu passar no céu lindas aves, coisas mais lindas que ele já tinha visto, assim. Ele quis gritar, quis chamar eles, quis ir voar junto deles, mas ele ficou assim meio acanhado, meio sem saber como fazer. E um tempo depois, quando ele mesmo estava daí então voando, ele viu de novo essas aves num lago lá embaixo e desceu. Resolveu então finalmente descer para falar com eles, para ver como eles eram de perto. Ele seguiu esse instinto dele. E quando ele desceu no lago, as aves vieram ao redor dele, rodearam ele e começaram a mexer nas penas dele, receberam ele muito bem, pois eles se reconheceram ali que o patinho feio na realidade era um cisne como eles. E eles reconheceram e aceitaram, receberam ele muito bem. E o patinho feio, então, quando ele olhou para baixo no reflexo do lago e viu que ele era igual aos outros, viu que ele estava todo branco, aquela linda ave como ele tinha achado, ele mal se reconheceu, mas ele finalmente aí então se sentiu aceito e pertencente daí a um grupo. E esse é o conto do patinho feio. Se vocês já assistiram um vídeo que eu postei aí na semana passada, eu falava sobre o relacionamento com a mãe quando esse relacionamento é negativo. E isso traz essa sensação e sentimento de que você é um ser ruim, um ser não bom, um ser não legal, que também está num mundo ruim, num mundo hostil, frio. A história do patinho feio encaixa muito bem com esse vídeo. Se você ainda não viu, o vídeo está aí. Assista também este vídeo. Porque a história do patinho feio é uma história de rejeição, é uma história de quando as pessoas se sentem órfãos mesmo, de como se não tivesse nenhuma mãe, nenhum pai ali, aliás, nem pai é mencionado nessa história. O pai é totalmente ausente nessa história. E é uma história aí de rejeição, de não se sentir pertencente, de não fazer parte de algo, de um grupo, de não se sentir bem consigo mesmo. De quando você acaba tendo esse relacionamento ruim mesmo, negativo, com a própria mãe, com o materno, também com esse mundo, o ambiente ao seu redor. Primeiramente, vamos falar então das mães. Não vamos botar tanto peso aí nas mães. Vamos tentar compreender um pouco essa mãe aí do patinho feio, as mães em geral também. Nossa sociedade, nós pessoas, nós, quando falo em sociedade, somos nós mesmos. Vamos pensar em você, no que você faz quando isso acontece. A gente põe muita pressão sobre as mães. Elas parecem ser sempre as culpadas de tudo, sobre tudo que acontece com os filhos, né? E a gente põe muita pressão e fica falando assim, você deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve ser assim, deve ser assado. Imagina como fica a mãe no meio disso tudo. Imagina essa mãe pata que aceitou, pensou ali, o filho meio diferente, mas é filho dela, então ela pegou o filho pra si e foi criar, e foi cuidar.
Só que todo mundo ao redor ficava falando mal daquilo. Só que todo mundo ao redor ficava falando que tá errado, que é feio, ficava rejeitando. Então imagina como que a mãe também ficou se sentindo no meio disso. Por um lado, tinha toda a sociedade, a comunidade ali, as pessoas, de quem também ela tem essa vontade de sim também ser aceita ali, de fazer parte deles, dessa comunidade. E ao mesmo tempo tem um instinto, uma coisa dela ali de ser mãe, de querer cuidar, de ficar com esse filho. Então são duas forças ali puxando cada um para um lado e falando na cabeça dela, assim, trazendo toda essa confusão, essa ambiguidade para ela. Nós, enquanto pessoas, enquanto sociedade, também fazemos isso muitas vezes. A gente também não fala sobre o pai nessa história. A gente acha aceitável um pai estar completamente ausente na criação do filho. E a gente acha ainda aceitável que um pai simplesmente só dê o dinheiro, só provenha ali com dinheiro, com coisas, e não faça parte da criação de fato desse filho. A gente às vezes exalta um pai por estar fazendo o papel de pai, que é participar da criação do filho, e a gente não liga e até mesmo critica muitas vezes a mãe que está fazendo isso, a mãe que está sendo mãe, e a mãe que não quer ser mãe, e a mulher que não quer ser mãe. A mulher não nasceu para ser mãe, ponto. Ela escolhe ser mãe, ela quer ser mãe, ela em algum momento da vida dela desenvolve isso nela. E aí, por escolha dela, ela vai ser mãe. Então a mulher não tem que ser mãe, não é uma obrigação nossa. E às vezes tem mulheres que acabam sendo mãe por acharem que devem ser mães sem querer ser mães. E aí também ela não vai ficar à vontade com o filho, com o papel de ser mãe. Então, sim, deixa as mulheres não serem mães, tá tudo bem. A gente não nasceu, a gente não é uma máquina de procriar. Essa pressão também as mulheres sofrem, e daí na hora de ser mãe a gente tem aí essa pressão também social de ter que ficar aí fazendo esse papel que não se encaixa com quem a pessoa é. E aí nós mulheres acabamos tendo o filho que a gente não quer, e daí o filho sente isso também, que ele não é bem querido, ele sente essa rejeição. E aí a gente acaba tendo vários patinhos feios por aí. E aí, voltando então pro foco no patinho feio. O patinho feio, sentindo toda essa rejeição, obviamente que ele foge dali. Ninguém quer ficar, ninguém gosta de ficar ali. E vai ser feliz fingindo ser o que não é, tentando se forçar a encaixar numa sociedade, num lugar que não quer, que rejeita. Ninguém é feliz fingindo ser algo que não é. Ninguém consegue fazer isso por muito tempo. Alguma hora, essa tristeza, essa coisa aparece dentro de você, essa infelicidade aparece. E aí ele foge, e tentando se sentir, se fazer pertencente de algo, de um grupo, se fazer ser aceito por um grupo, ele vai aceitando ficar em diversos lugares e vai passando por vários lugares, sobrevivendo mesmo, não tanto vivendo e aproveitando a vida. Ele vai sobrevivendo, então ele encontra os gansos ali que são meio arruaceiros, e às vezes a pessoa daí, que é assim como um patinho feio,
às vezes é um tanto inocente até, ou às vezes ele quer muito fazer parte ali, que ele nem consegue avaliar muito o perigo que aquilo traz para ele. Ele tava ali com os gansos e, tipo, tava numa área de caça. E de repente aconteceu aquele tiroteio. E olha o perigo que ele correu. Depois ele acabou indo para um lugar que só criticavam ele, que não aceitavam ele, que ele tinha que se fazer útil para daí ser aceito. Então, ele como ele era, do jeito que ele era, as pessoas não aceitavam. Ele deveria ser uma outra coisa daí para que aceitassem. E esses são riscos, são situações pela qual a pessoa que é assim como um patinho feio, ela pode acabar se metendo aí, pode acabar passando por isso. Podem ser experiências muito boas para um aprendizado. Esse ficar sozinho também, essa busca, esse caminho que ele faz, pode ser muito bom para se desenvolver, assim como o patinho faz, né? Ele passa por esse inverno, ele vai sentindo todo esse mundo ruim, frio, hostil, e aí seguindo, ele não ficou congelado ali no lago. Teve alguém que veio e ajudou ele ali, mas também acabou não sendo lá uma grande ajuda, mas ajudou já bastante. Ele não ficou parado ali e, sei lá, esperando a morte do inverno. Ele continuou na jornada dele, uma jornada solitária, sim, mas ele cresceu, ele se desenvolveu e ele veio a se tornar um cisne, um ser muito bonito, um ser que quando ele viu que ele tinha se tornado, ele até ficou espantado e até demorou um pouco para se reconhecer. Então toda essa luta também, todo esse caminho traz resultados depois. Tem o seu valor também, todo esse caminho, essa jornada que ele fez, esse tempo que ele passou sozinho, embora um pouco solitário, um pouco com sentimento de solidão, mas o estar sozinho também é uma grande oportunidade para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para o crescimento da pessoa, em vez dela estar ali totalmente voltado para os outros e tentando se fazer aceito, e tentando agradar e tentando ser muito boazinha para pertencer. Ela pode percorrer esse caminho do conhecimento, de se conhecer, de se desenvolver, e aí acabar se tornando um cisne, e aí acabar finalmente encontrando o seu lugar depois de erros e acertos. Aí também há uma aprendizagem e a pessoa acaba finalmente aí encontrando o seu lugar, encontrando quem ela é, primeiramente, percebendo quem ela é, e daí percebendo qual o lugar dela, qual o grupo dela, onde que ela vai ser aceita. E é isso. Esse é o conto, esse é o vídeo do Patinho Feio. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal para assistir mais vídeos sobre contos e psicologia.